Senhoras e senhores senadores, sem dúvida nenhuma, estamos nas vésperas de um grande acontecimento político, que é a votação de domingo na Câmara Federal. Claro que ali tem um conjunto de debates em torno do impeachment e tentando buscar através de leituras de alguma erro que a presidenta cometeu para poder criminalizá-la ou responsabilizá-la, que é a questão das chamadas pedaladas. Não conseguiram provar, não conseguiram efetivamente dizer qual é o crime da presidenta. Eu acho que o impeachment e a criminalização da presidenta é apenas um detalhe do processo que já vem se articulando há algum tempo em alguma sala, em algum gabinete, às sombras da democracia, processando efetivamente a derrubada daqueles que estão no poder hoje no nosso país. E acho que esse é o centro da questão. A gente tem informação que foi criado até um instituto chamado Instituto Milênio, que organizava grandes empresários, pilotado pelos grupos de comunicação, para organizar um processo de derrubada daqueles que estavam governando o país. Eu acho que este é o centro da questão. Quem lê a história pós-república, foi assim que sempre agiu a elite brasileira quando esteve fora do poder. Foi assim na Constituinte de 46, quando o Partido Comunista Brasileiro colocou um conjunto de militantes lá, deputado constituinte, que na sua luta colocou na Constituinte de 86 vários avanços. Foi assim na década de 50, com os governos democráticos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek. E depois, mais recente, a questão do golpe militar de 64. Sempre tinha uma organização da elite, através dos empresários, naquela época o IPES, as operações OBANs e tantos outros tipos de organização golpistas que processaram, ao final, a derrubada do governo João Goulart. A justificativa naquela época foi o perigo do comunismo no Brasil. Enfim, levaram ao cabo essa questão. Depois, isso se caracterizou os golpes militares na América Latina. Houveram 2 golpes na Argentina, golpe do Chile, enfim, aqui no Brasil, que eram com que os avanços das organizações populares, os avanços da conquista do povo, isso fez com que os países imperialistas, que tinham a América Latina como um grande celeiro de exportação das nossas riquezas, através da remessa de lucros, a implantação das grandes empresas transacionais aqui na nossa região, isso fazia com que a gente ficava submetido aos países imperialistas que nos exploravam e faziam com que as nossas riquezas serviam mais para eles do que para nós. Então, foi assim. Toda vez que
o povo se organiza, o povo toma conta do seu país, as elites brasileiras se alianciam com o imperialismo internacional, acabam colocando por terra o poder constituído. É isso que está acontecendo no nosso país. Os avanços, as conquistas que nós tivemos nos últimos anos, quando o Lula ganha em 2003, a primeira palavra de ordem do governo Lula é construir um Brasil para todos. Por quê? Porque um Brasil com tanta riqueza, com tanto potencialidades de desenvolvimento e de criar condições de oportunidade para todos, não podemos assistir um país como o Brasil, com toda essa riqueza, um centro-sul desenvolvido e um nordeste com problemas, inclusive, de passar fome por falta d'água, por falta de um conjunto da presença do Estado brasileiro. Lá mesmo no meu estado, o estado do Pará, com a riqueza que ele tem, mineral, florestal, enfim, mas temos lá regiões empobrecidas, como, por exemplo, a região do Marajó, que é o menor IDH do Brasil. Enfim, quando nós chegamos, portanto, o poder político do país foi para corrigir isto, foi para criar condições de ser um Brasil para todos. E o fizemos. E demos contas de resolver todos esses problemas. Em 12 anos, 13, 14 anos, não se corrige problemas que têm acumulado de século no nosso país. Problema de infraestrutura, problema de diferenças regionais, problemas de inclusão social, de distribuição de renda, enfim. Então, o centro dessa questão que está colocada é a derrocada do poder político do Brasil que nós conquistamos. O governo Lula, o governo Dilma, é de uma origem de um governo popular, do governo de pobres, dos trabalhadores, enfim. E incomoda a elite brasileira que está fora do poder, cerca de 14 anos, e a perspectiva de ficar fora do poder para mais 8 anos, dependendo da disputa de 2018. Então, eu acho que a pedalada, essa questão de criminalizar e responsabilizar a presidente Dilma é apenas um detalhe do que está no centro dessa questão. Por isso, presidente Paim, senador Donizete, senador Hélio, para nós que fomos militantes, inclusive na época da ditadura militar, que primeiro nós fomos brigar por liberdade, o direito de se organizar, o direito de votar para escolher nossos presidentes, foi a nossa geração. As eleições, a briga por as eleições diretas, foi nós que vanguardiamos, foi nós que processamos isso. Para quê? Para que o povo brasileiro tivesse o direito de escolher os seus governantes. Que nós não tínhamos direito sequer de eleger, em algumas cidades não tínhamos direito sequer de eleger o prefeito, muito menos o governador e mais ainda o presidente da República. Fomos construindo os instrumentos de defesa dos interesses do povo, o fortalecimento do movimento sindical, a criação das centrais sindicais, a criação de movimentos, o fortalecimento de movimentos da briga por interesses naquela época chamada de minorias, como dos negros, das mulheres, dos índios. Tudo isso foi processo de organização e de consciência de um povo. O que é que nós queremos? O que é que nós queríamos e que nós queremos? É de que um Brasil como esse, com tanta riqueza, com tantas condições de dar dignidade e cidadania para o nosso povo. Portanto, nós queremos um Brasil para todos, e não de alguns, e nem muito menos de alguma região. Então,
Eu acho que este é o centro do debate que está posto isso. Agora, para isso é que nós conquistamos a democracia. E a democracia é o patamar, é a base fundamental de uma relação política, que é a democracia que é a mãe da justiça. É a democracia que é a mãe de dar oportunidade para todos. É na democracia que é a mãe de conquistar a dignidade e felicidade de uma nação. É na democracia que se conquista a paz de uma nação. Por isso, o que está em jogo aqui é a quebra da democracia, é a quebra de um Estado de direito que nós conquistamos para que o povo e todos tivessem a sua oportunidade. O grande empresário tem a sua oportunidade. Está aí no governo Lula, os grandes empresários agropecuários da agroindústria, da terra, tiveram oportunidade e continuidade, inclusive, de crescerem, e cresceram bem, e cresceram muito bem. Mas também foi oportunizado para a agricultura familiar crescer, ter oportunidade de participar das riquezas e o desenvolvimento do nosso país. Os conflitos de terra lá no meu estado do Pará, foi no governo Lula que se diminuiu para processar, a criar condições de também dar oportunidade para um pedaço de terra para a pequena produção. Então, a democracia também cria um Estado, não só um Estado de direito, mas um Estado de paz e de oportunidade para todos. Domingo, o que está em jogo é exatamente isso, a quebra desta paz, a quebra desta oportunidade de um país que dá oportunidade hoje para todos. As mudanças que nós fizemos no país, os programas de inclusão social, os programas de políticas públicas que agora chegam para o cidadão. Senador Paim, a semana passada eu estive lá no meu estado e aconteceu um fato interessante que espelha isso que tudo que eu estou falando da conquista da democracia no nosso país. Trata-se na Ilha do Marajó, num município chamado Cachoeira do Arari. Viu, senador Hélio? Você é do setor, setor elétrico. A senhora Teodora, uma mulher de 115 anos. Ela parece que é a sexta mulher mais antiga do mundo. Pois bem, a dona Teodora, a semana passada, chegou na casa dela, uma mulher de 115 anos, lá no município de Cachoeira do Arari, no Marajó. Luz para Todos chegou na casa dela. Primeira vez que ela via energia, luz elétrica. E também lá, o pessoal que foi instalar levou para ela uma geladeira. 115 anos, a primeira vez que ela abriu uma geladeira. E é a primeira vez que ela foi usar a energia elétrica na vida dela. Senador Paulo Rocha. Isso aí é conquista de dignidade, de cidadania, de um povo que há séculos vivia no escuro. Pois não, senador? Senador Paulo Rocha, no ano de 1982 a 85, eu trabalhei no Sistema Elétrico do Maranhão. Trabalhava na Companhia Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, exatamente naquele estado que, naquela oportunidade, tinha apenas 15% das pessoas assistidas com energia elétrica na zona rural. Tá certo? Nós fomos lá recepcionar para a Eletronorte o sistema que era da Chesf, antigamente lá no sistema do Maranhão. E tive a oportunidade de trabalhar ali aqueles 3 anos. E depois, quando veio o primeiro governo Lula, que foi criado o programa Luz para Todos, nos 4 anos primeiro de mandato,
com mais ou menos a metade do segundo, o Maranhão passava aqui de apenas 15% da zona rural que era atendida, passava para mais de 95% atendida, exatamente por causa desse programa. Então, eu quero registrar isso, que é uma realidade, e dizer que é altamente meritoso e que as pessoas não podem esquecer. Quando a senhora dessa de 115 anos recebe a sua energia em casa e ainda recebe uma geladeira para não ter mais a necessidade de só salgar a carne, poder ter uma carne fresca, gelada, isso é muito importante e realmente todo mundo tem que raciocinar na importância dessas questões que não podem ser perdidas, né, na história. E tem mais. Em apenas 10 anos, as oportunidades nas universidades brasileiras, com a ampliação da criação de universidades, nós saímos de 3.500.000 vagas na universidade para a nossa juventude e duplicamos em apenas 10, 12 anos, com a criação de universidades e a interiorização das universidades públicas no nosso país. Só lá no meu estado, há 100 anos só tinha uma universidade. Em 10 anos, com o governo Lula, nós criamos mais 3 para poder criar condições do nosso interior do estado, um estado daquele tamanho, dar oportunidade para a nossa juventude se preparar, se estudar e ajudar no desenvolvimento do nosso país. Pois bem, é isto e tantas outras coisas que querem interromper com a votação de domingo. E o que é pior, sob a coordenação de um delinquente, o senhor Eduardo Cunha, a Câmara dos Deputados aprovou a comissão especial a continuidade do processo do impeachment contra a presidenta Dilma. O relatório aprovado é frouxo. Não comprova que a presidenta cometeu crime de responsabilidade. E confessa que não tem indícios nem prova. Mesmo assim, sob controle do deputado com a maior ficha corrida do Congresso, de corrupção, evasão de divisas, formação de quadrilha, entre outros crimes, deu-se mais um passo para o aviltamento da nossa democracia. As irregularidades pelas quais acusam a presidenta Dilma foram praticadas por todos os presidentes da República desde os anos 90. E ainda hoje postas e usadas por mais de uma dezena de governadores em exercício, nunca foi crime de responsabilidade. Mas agora é. Também ficou mais clara, senhores senadores, a sabotagem que há muito tempo vem sendo praticada por quem em silêncio conspirava. Há uma prática por quem em silêncio conspirava dentro do Planalto, semeando o desentendimento e fortalecendo os delinquentes como presidente da Câmara. Para consumar o golpe, ele atua nas sombras, promove falsos vazamentos de respeito às instituições. Mas a rejeição a esse personagem sombrio é tão grande quanto a presidente Dilma, segundo apontou a pesquisa do Datafolha divulgada no último domingo. Ele não é rejeitado por ter assinado alguma medida impopular para combater a inflação ou reduzir o déficit da Previdência. Ele é rejeitado por mais da metade da população porque está de braços dados com o Cunha. Imbatível no quesito impopularidade. 3 entre 4 entrevistados querem ele que seja cassado. Esta semana, a presidente Dilma, durante um encontro com os professores, pesquisadores, cientistas, estudantes e dos mais diversos setores ligados à educação que estão ao seu lado contra o golpe, fez um pronunciamento que não deixa qualquer dúvida. Disse ela: vivemos somente momentos decisivos para a democracia brasileira. Os próximos dias vão mostrar com clareza quem honra e respeita a democracia conquistada com grandes lutas e quem não se importa em destruir o regime democrático por meio de legítima destituição de uma presidenta eleita com 54 milhões de votos do povo brasileiro. Estamos aqui, vou terminar só o trecho da presidenta, estamos aqui para denunciar um golpe
disse ainda a presidenta. Estamos juntos para barrar, com a nossa posição enérgica, uma tentativa de golpe contra a República, contra a democracia e contra o voto popular. O golpe não é contra mim, embora tentem construí-lo por meio do impeachment. O golpe é contra o projeto do nosso país que nós conquistamos nos últimos tempos. Vivemos tempos estranhos e preocupantes. Temos tempos de golpe, de farsa, de traição. Utilizaram a farsa do vazamento para difundir a ordem unida da conspiração. Agora conspiram abertamente, à luz do dia, para desestabilizar uma presidenta legitimamente eleita. Acusam-me de usar expedientes escusos para recompor a base de apoio do governo, me julgando pelo seu espelho, pois são eles que usam tais métodos. Caluniam enquanto leiloam posições no gabinete do golpe, no governo dos 100 votos. Ficou claro que existem, sim, dois chefes e que agem em conjunto de forma premeditada. Como os muitos brasileiros, tomei conhecimento e confesso que fiquei chocada com a desfaçatez da farsa do vazamento que foi deliberadamente premeditado, vazando para eles mesmos e tentando disfarçar o que era um anúncio de posse antecipada, subestimando a inteligência dos brasileiros. Até nisso são golpistas, sem ética e sem respeito pela democracia, porque estou no pleno exercício da minha função de presidenta da República. Tem, Vossa Excelência, sua parte. Senador Paulo Rocha, senador Paulo Paim, senador Hélio José. Primeiro, parabenizar pelo pronunciamento seguro, porque quem está com a verdade tem segurança para as afirmações. Começa a ficar nu o golpista quando manda uma carta dizendo que a presidenta não o ouvia, que a presidenta era isso, aquilo, que ele não era respeitado. Como não era respeitado? A presidenta convidou o vice-presidente da República para ser o coordenador político do governo. Deu para ele a autoridade para trabalhar isso. O que ela recebeu em volta do vice-presidente? A traição, a conspiração. Ela tinha confiança no vice-presidente, tanto que o convidou para ser coordenador político, para fazer a relação com o parlamento. E ele se aproveitou disso para aprofundar a conspiração, aproveitou disso para trair a presidente. Não tem outro verbo, é trair, é a traição que foi cometida. E quer fazer passar que não tinha respeito. Não tinha o respeito da presidenta. Como não tinha? Se ela o convidou para ser o coordenador político. Mas o certo, senador Paulo Rocha, é que em 45 depuseram Getúlio. Getúlio que tinha tirado os olhos do Brasil do mar e trazido para o centro do país, para interiorizar o desenvolvimento com a marcha para o oeste, que, voltando pelo voto popular, foi inviabilizado o governo dele, que levou ele ao suicídio para combater um golpe, senador Paim, que viria depois celebrar a eleição do saudoso presidente Juscelino Kubitschek, que também não queriam deixar ele tomar posse depois de eleito. Mas ele foi eleito, empossado, contra a vontade desses que hoje querem o impeachment da presidenta, querem o golpe, e governou bem o país. Depois não deixaram o Jean Goulart governar. Tentaram impedir o presidente Lula de governar, e agora querem impedir a presidenta de continuar governando. Esses são, não tem outra palavra, são golpistas, oportunistas, aqueles que estão abandonando o governo
para se beneficiar mais na frente de outras coisas, sabe-se lá quais, que a própria imprensa nacional começa a abrir os olhos e constatar. Então, os brasileiros e as brasileiras certamente estão percebendo isso. Porque eu sou daqueles que acreditam que o povo sabe, o povo tem percepção. Eu não sou daqueles que acreditam que o povo é manipulado, não. Parte do povo, às vezes, se engana, mas o povo brasileiro está assistindo e vai, no domingo, pacificamente, ocupar as ruas e nós haveremos de derrotar essa tentativa de golpe na Câmara no domingo, com certeza. Obrigado, senador Paulo Rocha, pela parte. Obrigado, companheiro senador Donizete. Cai a máscara dos conspiradores. O Brasil e a democracia não merecem tamanha farsa. O fato é que os golpistas que se arrogam a condição de chefe e vice-chefe de gabinete do golpe estão tentando montar uma fraude para interromper no Congresso o mandato que me foi conferido pelos brasileiros, diz a presidenta. Na verdade, trata-se da maior fraude jurídica e política da nossa história. Sem ela, o impeachment sequer seria votado. O relatório da comissão do impeachment é um instrumento dessa fraude. O relatório é tão frágil, tão sem fundamento, que chega a confessar que não há indícios ou provas suficientes das irregularidades que tentam atribuir. Senhoras e senhores senadores, a presidenta afirmou: pretende derrubar sem provas e sem justificativa jurídica uma presidenta eleita por mais de 50 milhões de votos dos eleitores brasileiros. Pretende rasgar os votos de milhões, não apenas dos que votaram em mim, diz ela, mas de todos os que, ao participar da eleição, respeitaram a democracia representativa. O impeachment sem crime de responsabilidade e sem provas cometido contra uma presidenta legitimamente eleita na jovem democracia brasileira abrirá caminho para governos sem voto, formados à revelia da manifestação popular, da manifestação do eleitor. O impeachment sem crime será um golpe de Estado no exato e lamentável sentido da expressão. A quem interessa usurpar o povo brasileiro o sagrado direito de escolher quem governa? Como acreditar num pacto de salvação ou de unidade nacional sem sequer uma gota de legitimidade democrática? Como acreditar que haverá sustentação para tal aventura? Essas foram as palavras da presidenta. Sua clareza em denunciar o golpe em nada se parece com a zoada dos parlamentares suspeitos comemorando a aprovação do relatório, que ficará na história com mais um momento vergonhoso da nossa Câmara Federal. Não por coincidência, seu encerramento foi cronometrado para ocorrer durante o Jornal Nacional, em mais um indício da grande armação que se pretende impor no Brasil. A oposição também estava lá festejando a ameaça à democracia, agora sem o constrangimento que tentou aparentar no começo deste ano, quando veio a público tentar justificar por ter apoiado a pauta-bomba do Eduardo Cunha, com reflexo da economia que se traduziu em mais dificuldades no orçamento, mais inflação e mais desemprego. O PSDB é peça-chave nessa tentativa de inviabilizar a presidenta Dilma. Ao apoiar Cunha por não reconhecer a derrota nas eleições presidenciais de 2014, apostou no quanto pior, melhor. E agora paga o preço da desaprovação da opinião pública por ter abraçado a causa do golpe. Não é preciso mais fingir que não está ao lado do Cunha e os golpistas que orbitaram em seu torno. A história já começou a julgá-los. A história irá registrar que, enquanto Cunha e a oposição comandava a tentativa de golpe na Câmara, os artistas mais referenciados pelo público brasileiro pregavam a resistência e a permanência das pessoas nas ruas para denunciar a tentativa do golpe. Os
atores, cantores e compositores que na noite de segunda-feira ocuparam a Fundição Progresso e toda a região do Arco da Lapa, no Rio de Janeiro, uniram-se a dezenas de outras categorias profissionais, movimentos sociais, organizados, líderes religiosos e praticamente todas as áreas acadêmicas para se manifestar contra o golpe. Todos esses grupos temem o mesmo, o abandono dos programas sociais que transformaram o Brasil nos últimos anos, todo o resgate social que há séculos esperava por um governo que atendesse às necessidades do nosso povo. Primeiro com o ex-presidente Lula, depois com Dilma, os governos do PT ergueram obras fundamentais que transcendem a importância para além do Brasil, podendo ser consideradas obras da humanidade. Falo, por exemplo, da transposição do Rio São Francisco, que vai finalmente acabar com a seca e a fome do Nordeste brasileiro, depois de atravessar quase 2 séculos de indiferença dos governos. Falo do Bolsa Família e de todos os programas complementares que formam a rede social de proteção criada pelos governos do PT, que pela primeira vez tirou o Brasil do mapa da fome da ONU. Falo dos programas educacionais, da oportunidade que hoje se abre para que filhos de pedreiros e garis possam conquistar o diploma de doutor. Falo da minha conterrânea paraense, Dona Teodora Maria Alcântara, com incríveis 115 anos de idade, moradora do Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, considerada a 6ª maior mulher mais idosa do mundo. Dona Teodora liderou no ano passado uma batalha pela expansão do programa Luz para Todos, para que seu pequeno sítio na localidade de Japum, a luta de Dona Teodora pela essa expansão na rede elétrica virou notícia dos jornais do meu estado. Finalmente, no último dia 5, teve final feliz. Dona Teodora, pela primeira vez, teve acesso à energia elétrica, que hoje já mantém funcionando sua primeira geladeira em seu pequeno sítio. Todos esses avanços correm a sério risco de serem abandonados e irem para o lixo. A gravação divulgada na última segunda-feira pelo vice-presidente Michel Temer, numa grotesca antecipação da posse, viabilizada por essa tentativa de golpe em curso, diz que os programas sociais criados e implantados pelo PT nos últimos 10 anos serão mantidos. É mentira. O programa econômico defendido pelo senhor, a chamada Ponte para o Futuro, prevê o contrário, prevê o desmonte da CLT, o fim da obrigatoriedade das dotações de orçamento para a saúde e educação, o rebaixamento das relações trabalho-capital, onde o negocial vai ter mais força do que o legal. Assegura a transferência de recursos do Tesouro para pagar os juros e propõe a revisão de programas sociais como Bolsa Família, Pronatec, o FIES e o ProUni. Nem os economistas mais neoliberais do PSDB teriam tamanha voracidade em destruir o Estado e beneficiar os mesmos setores que sempre tomaram o filé e deixaram o osso para a maioria da nossa população. Não permitiremos o golpe que pretende demolir tudo o que construímos. Não permitiremos Eduardo Cunha na vice-presidência da República. Estamos nas ruas e vamos continuar em vigília para enfrentar os golpistas. O povo na rua e os democratas dentro do Congresso vão reverter esse golpe. Obrigado, senhor presidente.